Oi, Oi, Débora, tudo bom? oi, Cami, tudo bem? Seja bem-vinda de volta à terceira parte do Pergunte a Débora. Perguntas, então. Deixa eu, Vamos lá. deixa eu ver se dá certo. Você acha seguro ir ao salão de cabeleireiros? Eu poderia simplesmente falar, não, não é seguro, que é o que eu acho, né? Mas vamos pensar o que envolve esse risco, né? A gente tem que levar em conta algumas situações. Então, o salão de cabeleireiro, óbvio que não generalizando, mas será que todas as pessoas que trabalham no salão de cabeleireiro entendem sobre contaminação, né? Não que eles podem fazer procedimentos de higienização, mas são muitos materiais trocados. Durante um corte de cabelo, você pode pensar, mas eu vou permanecer de máscara, ele só vai encostar no cabelo, mas olha quantas coisas o seu cabeleireiro tem que pegar, tem que encostar, para depois encostar em você. Olha a proximidade do rosto que isso fica. Lavagem dos cabelos também. Quando você está lá no cabeleireiro lavando o cabelo, espirra água, essa água pode molhar a sua máscara. Então, mais do que falar que não é seguro, eu quero alertar as pessoas para o que leva a isso não ser seguro. A quantidade de pessoas que anda ali dentro do salão também pode ser um problema. O quanto é o risco de você ir no cabeleireiro. Então, o risco de ir no cabeleireiro ele está de moderado para alto, ele está perto ali do mesmo risco de você ir no cinema, por exemplo. Caraca! É, e esse risco ele é calculado por todas essas coisas que eu falei. Pensa antes de. Vamos calcular o risco-benefício disso. É por isso que eu tô cortando meu cabelo, ó. Você Cortei está cortando? sozinha. Ah, eu preciso cortar. Estou cortando do meu marido. Tá fazendo um bom trabalho, Cami. E não me infecciono. Ah, outra coisa importante, Cami, com Hum. relação ao salão, certifique-se de que o salão esteja tomando os procedimentos, medindo febre, né, tomando todos os procedimentos para higienização do local, evitando que vá acompanhantes, por exemplo. Então, principalmente para cidades aí que já autorizaram a reabertura desses locais. Próxima pergunta. Eu moro em prédio e tem 2 casos de pessoas com coronavírus. Estão limitando para uma família por elevador. Você acha que o elevador, mesmo assim, seria um lugar de contágio pelo fato de não circular ar? Uhum. Não, sim, existem modelos matemáticos, até foi feito por um pesquisador que ele usou técnicas de engenharia e de microfluídica para mostrar como que é a disseminação de micro-organismos dentro de ambientes fechados, como elevador. Na verdade, o caso dele, ele fez especificamente para elevador, e o risco de contaminação é alto, né? Então, tem aí vários passos que os prédios têm que tomar para minimizar, não é só limitar o uso de pessoas, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que as saídas, elas ainda aqui no Brasil, elas estão sendo, elas ainda está sendo recomendado que as pessoas não saiam, né? Que ainda permaneçam em isolamento. Então, eu estou considerando que essas pessoas que estão precisando pegar o elevador realmente é por uma necessidade para ir no mercado, né? Então, a gente tem que lembrar aí de manter o distanciamento social. Dentro do elevador, os prédios, então, eles estão tendo que tomar, dentro e fora, algumas medidas de cuidado com os moradores, instruir mesmo a não pegar elevador se for possível, né? Se as pessoas puderem andar de escadas, é melhor tomar cuidado também na escada com os corrimões, mas de um modo geral tem que minimizar o uso de elevadores, se possível. Para quem não pode, para quem precisa realmente pegar o elevador, tem aí uma série de cuidados que tem que ter de distanciamento. Os elevadores são pequenos, então aquela medida de 1,5 m, 2 metros de distância, ela não é respeitada dentro de um elevador, né? Então tem que tomar cuidado aí
porque você está sabendo que está assumindo risco. Se possível, usar a escada mesmo, né? Se possível, usar a escada, mas se precisar usar o elevador, por exemplo, a pessoa que ficou perto ali do botão, ela vai apertar o botão para todo mundo, para evitar que muita gente fique apertando o botão. Tentar usar os cotovelos, ou se os prédios puderem disponibilizar luvas, né, sobreluvas para as pessoas né, colocarem o número ali dentro de um elevador. Isso também é importante. Reforçar a importância do uso de máscara dentro do elevador. Dentro do elevador, evitar falar no telefone, evitar falar, né? Aquelas conversas chatas de elevador. Sempre deixar a cabeça para frente, né? Não ficar movimentando, né, dentro do elevador. Eu acho que basicamente tomar todas as medidas de segurança e assumir que você está correndo risco. Uma outra coisa importante, Camila, a pessoa falou sobre ambiente fechado. Essa semana a OMS reconsiderou aí um modo de transmissão que alguns pesquisadores já estavam sugerindo, que é a transmissão pelo ar. Como que é essa transmissão pelo ar? São partículas muito pequenas contendo vírus que elas realmente viajam pelo ar e podem infectar pessoas distantes. Então, a gente também tem que tomar cuidado aí com esse tipo de infecção, considerando ambientes fechados. Então, o elevador, ele cai aí num risco grande, né? Inclusive, esses lugares que tem aquelas tubulações com ar-condicionado, aí o negócio é pior também, né? Nossa, com certeza, né? O ar-condicionado, ele a gente já sabe que é uma fonte ali de micro-organismos, então tem que tomar cuidado, sim, todos esses ambientes fechados. Aquelas tendas de higienização que tem na rua funcionam? Essas tendas, eu vi uma matéria que eles colocaram em Osasco, perto da estação de trem. Então, eles construíram uma tenda assim. Quando você sai da estação, você passa por ela, eles borrifam não sei o que em você. E eu descobri que nessas tendas, especificamente de Osasco e do Guarujá, se eu não me engano, eles borrifam, né? Dispersam ali naquele ambiente qual você passa, você tem que passar com os braços abertos, né? Assim que sai do vagão de trem, eles borrifam hipoclorito de sódio diluído em água, ou seja, água sanitária diluída em água, numa concentração de 0,05%. Para não deixar cheiro, eles misturam isso com um óleo, né, um óleo mineral ali, e enfim, o que eles borrifam é água sanitária, diluída em água. 0,1% é o mínimo de tudo, é a mínima concentração para desinfecção de superfícies. Então, quando você passar um pano na sua casa, você tem que ter uma solução de hipoclorito a 0,1%. Essa concentração de 0,05% é metade do valor mínimo de desinfecção que a OMS recomenda. Então, pode ser que tenha efeito? Pode ser que tenha algum efeito, mas vai reduzir o número de micro-organismos, no caso vírus, para um nível seguro? Será que não existem outras medidas que são mais importantes? E a resposta está dentro ali do próprio ambiente. Osasco, nessas mesmas tendas, eles colocaram pias para as pessoas lavarem as mãos, tem pessoas distribuindo álcool gel e máscara, né? Segurando o negocinho de álcool gel para você passar, distribuindo máscaras. Então, apenas essa disseminação de 0,05% pode dar a falsa sensação de que você está protegido, sendo que o que é mais importante é lavar as mãos, usar máscara se precisar sair e tomar aqueles cuidados que a gente já comentou. O que funciona melhor para matar o vírus? Sabão ou álcool em gel? E como que eles matam o vírus? Legal. Esse é outro princípio básico aí da microbiologia, né? O vírus, especialmente o vírus SARS-CoV-2, ele é um vírus muito sensível, ainda bem, a agentes como o sabão e o álcool.
Por que que ele é sensível? Ele tem uma cápsula não, um envelope. Esse envelope, ele é formado de uma membrana lipídica. Uma membrana lipídica tem lipídios e tem proteínas. O que acontece quando você coloca essa membrana que tem muitos lipídios em contato com o sabão? O sabão, ele consegue desmembrar essa membrana lipídica por agir nas moléculas de lipídio. Então, você consegue matar o vírus através do uso do sabão. O álcool gel, ele é recomendado, né? E olha, aqui é importante a gente falar que tem que ser o álcool 70%, tá? O álcool gel, ele é importante como uma medida ali onde você eventualmente não tem água e sabão para lavar as mãos. O álcool, ele desnatura proteínas. Então, o vírus também tem inúmeras proteínas ali, né, na sua forma virulenta. Quando esse vírus entra em contato com o álcool gel, essas proteínas são desnaturadas. Essas proteínas desnaturadas, elas falham no seu metabolismo e o vírus para de ser infeccioso, porque são algumas proteínas que são responsáveis pela infecção do vírus. Álcool pouco concentrado, ele não vai ter o efeito, porque ele não vai ser capaz de desnaturar algumas proteínas importantes. E o álcool muito concentrado, por exemplo, você usar um álcool absoluto, o que vai acontecer? Ele vai desnaturar algumas proteínas, só que ele vai evaporar muito rápido. Quando ele evapora muito rápido, o vírus não morre. Então, ele desnaturou algumas proteínas, mas o vírus continua vivo. Então, por isso que o álcool 70 é muito importante, porque ele tem uma quantidade de água ali que garante para ele um fenômeno que é chamado de substantividade. O álcool consegue permanecer tempo suficiente para que todas as proteínas sejam desnaturadas e o vírus pare de ser infeccioso. Como voltar a atender no consultório dentário em segurança nessa fase antes da vacina? E mesmo depois usar o EPI? E mesmo depois usar EPI em todos os atendimentos? Mesmo se não vai usar alta rotação? Eu acho que primeiro você tinha que explicar o que é EPI, porque ficou bem específico para essa pessoa. Né? É bem específico para odontologia, que também é minha área, né? Uhum. Então, EPIs são equipamentos de proteção individual. São equipamentos como máscara, gorro, óculos cirúrgicos, luva, avental, propé, enfim, todos os equipamentos que o dentista tem que usar durante os atendimentos, né? Os dentistas foram identificados no início da pandemia, né, no início dessas infecções, como um alvo grande para a Covid-19, né, para a infecção pelo SARS-CoV-2, porque eles ficam muito perto dos pacientes, o ambiente ali gera muito aerosol, tem sangue, saliva, uma área para ser contaminada, muitos equipamentos para serem contaminados. Então, os dentistas são alvos de grandes infecções e de contaminação cruzada. Como atender os pacientes? Por conta desse alto risco que os dentistas têm, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Odontologia já adotou medidas praticamente imediatas, já fez uma cartilha onde mostra todas as adaptações que tem que ter no consultório, desde a triagem por telefone, conversar com o paciente, ver se ele mora com alguém que tem sintomas ou se ele está com sintomas, até o momento da chegada no consultório. Então, o consultório vai ter que ser adaptado para ter maior distanciamento, não levar acompanhantes, né? Então, medir a febre do paciente, né? Medir a temperatura do paciente, recomendar o uso de máscara, colocar cartazes informativos no consultório. Então, tem uma série de alterações aí que o dentista vai precisar fazer, tanto estrutural como de aconselhamento para os pacientes. Então, a primeira pergunta, eu acho que é bem seguir realmente
as recomendações do Conselho Federal de Odontologia, que estão muito boas, e até por conta delas que os dentistas eles estão sendo muito pouco infectados em comparação a outros profissionais da saúde. Ah, que legal. Cami, é importante falar que os dentistas eles estão sendo aconselhados a atender os casos mais graves, né, sobre EPI, para esses pacientes mais graves. A segunda pergunta era mesmo depois da pandemia, né? Enfim, algumas coisas estão diferentes, mas o conceito da cadeia séptica que o dentista tem que ter é o mesmo de antes da pandemia. Você acha que vale a pena fazer o teste rápido em farmácia estando assintomática? Não é, para as pessoas ficarem indo indiscriminadamente comprando testes de farmácia e tentando fazer. A interpretação do teste precisa de um profissional da saúde que conheça também aquilo. O teste rápido, ele é recomendado para pessoas, né, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, para pessoas que tiveram sintomas e que eventualmente não foram testadas, ou se foram testadas, para confirmar, então, a criação de anticorpos. Então, basicamente, hoje, os profissionais, quais pessoas que precisam fazer esses testes rápidos? Pessoas sintomáticas, né, que principalmente profissionais da saúde, profissionais da segurança, pessoas que precisam realmente estarem economicamente ativos e trabalhando, idosos, né, principalmente, que tiveram sintomas passados os 14 dias dos sintomas. Então, é importante para que esses idosos façam um acompanhamento para ver se eles tiveram a soroconversão, ou seja, para ver se eles ficaram imunes, aí criaram anticorpos, né? Pessoas que moram junto com pessoas que estão sabidamente contaminadas com o Covid. O pessoal fazer festa exigindo o teste antes de entrar na festa. Você viu essa daí? Isso é muito grave, Camila. O teste não vai falar para você que você está imune para sempre, né? Como eu falei nos outros vídeos. E o fato de você estar imune não significa que você não está levando vírus de algum lugar. Como a gente já cansou de falar, os vírus eles estão resistindo em ambientes, né? Uma pessoa pode contrair novamente a Covid-19? É verdade que Covid pode apresentar sequelas? Duas coisas alertaram os cientistas para que eventualmente pode ter reinfecção. São alguns reportes de pesquisadores, né, que mostraram que o paciente tinha sido contaminado, criou anticorpos e voltou a ser contaminado. E a outra causa, né, de alguns pesquisadores acreditarem que pode ter reinfecção é que o número de anticorpos dos pacientes vai caindo ao longo do tempo. Ambas as colocações que a gente falou aqui, elas são questionáveis. Primeiro, com relação aos pacientes que foram reportados. Existem inúmeras cartas mandadas para as revistas que questionam alguns detalhes, por exemplo, da técnica de identificação do vírus, né? Será mesmo que esses pacientes foram reinfectados? Ou será que o exame está dando positivo por ter ali algum problema técnico? A gente não pode negar que a reinfecção possa acontecer, mas será que não é uma reativação da doença inicial? Então, os pesquisadores também ainda não conseguiram responder essa pergunta. Com relação à segunda causa, que é a de decaimento do número de anticorpos, número de anticorpos não significa resposta imunológica, porque o número de anticorpos pode cair, mas uma vez que a pessoa seja reinfectada, as nossas células de memória são capazes de produzir anticorpos rapidamente. Enfim,
A pesquisa ainda não é capaz de afirmar se existe reinfecção ou não, a gente precisa estar atento, porque isso já foi reportado. O que a gente sabe das sequelas até o momento é que pacientes que têm Covid-19, grande parte desses pacientes, né, uma parte significativa, não grande, mas uma parte importante, desenvolveu diabetes. Também já foi reportado doenças tromboembólicas, ou seja, a formação de trombos disseminados na circulação sanguínea associada à presença ao desenvolvimento da Covid-19. Uma outra sequela que pode ser bem importante também é o alojamento desses vírus no sistema nervoso central. Então, isso é bem grave. Parece que os vírus, eles chegam ao sistema nervoso central pelo nervo olfatório. A gente sabe que inflamação no sistema nervoso central é muito grave, né? E pode aí estar associada com ao desenvolvimento de algumas doenças. Muitas pessoas pensam, todo mundo vai pegar o vírus e a gente vai desenvolver imunidade e nada vai acontecer com as pessoas saudáveis. E eu quero deixar claro aqui que ainda a gente não sabe se vai ser assim, né? Não querendo ser pessimista, mas vamos tomar cuidado, vamos manter as precauções, porque esse vírus, ele realmente é um vírus que tem um tropismo por inúmeros órgãos e a gente não sabe quais são as doenças que ele pode desenvolver no futuro. Bom, então essa foi a última pergunta. Muito obrigada, Débora, por participar mais uma vez. Obrigada. E aí a gente já está pensando, assim, pessoal que tiver dúvida, pode mandar para a gente, mas o próximo Débora Responde, o próximo Débora Responde vai ser uma live no Instagram da Débora. Todos os links que a Débora falou hoje, a gente vai colocar aqui na descrição também do vídeo. Uhum. E podem mandar perguntas. Camila, obrigada, viu, por abrir mais uma vez um espaço aí para a gente conversar sobre isso também. É importante, né, orientar. Obrigada a você, Débora. E até a próxima live, então. Até.